Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 411, a Gênesis capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos, é o tema que nós estamos nele aqui ainda. A questão é a questão de número 4. No vídeo anterior eu disse que voltaríamos nessa questão de número 4, porque o assunto em si ele é muito profundo, que carece assim da nossa parte um pouquinho mais assim de atenção em relação ao esmiuçamento. Nós devemos aproveitar um pouquinho mais essa matéria, né? Então, por isso que retornei à questão de número 4, quando Kardec assim nos relata: o universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano. Então, vejamos aqui. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências. Então, nós já tentamos explicar no vídeo anterior que esse número incontável de inteligências são os ministros de Deus, os quais Deus, na sua soberana justiça, na sua soberana bondade, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, ele não é ciumento, invejoso, Deus não é maledicente, Deus não é arrogante, Deus delega a todos os seres que encontram-se em sua criação a oportunidade de hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então Deus nos delega obrigações, deveres, responsabilidades, uns mais, outros menos, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Porque nós devemos entender, com todo respeito, que cada qual aqui na Terra, no nível que se encontra, eu vou simplificar dessa forma: cada qual consegue carregar um peso sobre os ombros de acordo com o seu nível evolutivo. Paremos para analisar o que eu quero dizer. Em uma academia, ali aqueles atletas, né, aquelas pessoas ali que malham tudo ali, uns de início
pegam 10 quilos, outros que já estão lá há mais tempo pegam 50 quilos, 100 quilos, 200 quilos e assim por diante. Também isso ocorre na nossa evolução eterna. Nós temos que entender, com todo respeito, que seres que já alcançaram o nível em que se encontra nosso Senhor Jesus Cristo, esses seres, a bagagem que Deus lhes confiam, nós não temos capacidade de enumerar o tamanho dessa bagagem. Porque a bagagem de nosso Senhor Jesus Cristo é grande por demais. Nós não temos capacidade nem de aqui tecer comentários a respeito. Só sabemos que a bagagem de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito grande. Por exemplo, a bagagem dos gênios, a bagagem dos professores, a bagagem dos filósofos, dos cientistas, não é? A bagagem de um governador, de um presidente de uma nação, a bagagem de uma dona do lar, a bagagem de um senhor, enfim, todos nós, de acordo com o nosso nível evolutivo, nós possuímos também uma bagagem, umas maiores, outras menores, de acordo com o nosso nível evolutivo. Pois você vai me dizer que você também não é representante de Deus e de Jesus aqui na Terra? De acordo com o teu nível evolutivo, você é. De acordo com o teu nível evolutivo, você é. Eu sou. Nós somos. Então, nós somos responsáveis pelo conhecimento que já amealhamos. Nós respondemos por todo esse conhecimento que nós já adquirimos. Então, Deus, Jesus, conta conosco. Não no sentido de que eles precisam de nós. Não. Mas a vontade do Pai é que todos nós cresçamos na sua excelsa bondade. Por isso que Deus é misericórdia. Deus é amor. Em todos os sentidos. Então vejamos. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências, que somos todos nós, e que são lá eles também os ministros de Deus, na condição de nosso Senhor Jesus Cristo, por aí em diante. Então, olha só. E um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano. Olha só para você ver.
e um imenso governo em o qual cada ser inteligente. Nós somos os seres inteligentes, o princípio inteligente. Somos nós. É de nós que Kardec aqui está tratando. Tem a sua parte de ação sobre as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora. Sob o império dessa vasta potência reguladora. Aí Kardec, ele aqui já está mencionando a grandeza do Criador. Tudo se move, tudo em o universo, tudo em os universos, por toda a eternidade, que não tem princípio e não tem fim, prevalece, né? Prevalece a perfeita, sob o império dessa vista potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Tudo no tempo de Deus. E não no tempo nosso. Onde nos parece haver perturbações, olha só que interessante. Onde nos parece haver perturbações, né? Por exemplo, nós nos vídeos anteriores citamos os fatos de que, devido a essa perfeita sintonia do Pai com sua criação, não se vê comentários de que um planeta se colide com outro, uma estrela, uma galáxia, uma nebulosa, mas nós tratamos disso, de que nós podemos não ver, devido ao nosso nível evolutivo ser muito precário. Mas planetas colidem sim. Sóis, galáxias, nebulosas colidem sim. Flagelos aqui na Terra ocorrem, de tsunamis, maremoto, terremoto, vulcões, tufões, né? Guerras, epidemias, isso significa tudo flagelos. Só que é o seguinte, onde nos parece haver perturbações, isso não parece perturbações? Onde nos parece haver perturbações? Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Circunscrita é a nossa visão. São fenômenos naturais.
porque circunscrita é a nossa visão, devido ao nosso nível evolutivo ser também muito insignificante. Então, devido à nossa visão, nosso raciocínio, nosso bom senso ser assim muito restrito, um tsunami que mata, por exemplo, 2.000 pessoas, uma enchente que mata 200 pessoas, temos aquilo ali, perdão do termo, como uma desgraça mundial. Uma guerra, por exemplo, de um país contra outro país, né? Então, muitos de nós ficamos assim, uns dizendo, né, uns comentando, outros pensando assim, mas interessante, né? Os governantes desses países que brigam entre si por causa do orgulho e do egoísmo, e quem paga o pato é a humanidade, as pessoas, né, que moram nesses países. Esse é o nosso julgamento. Por que esse é o nosso julgamento? Devido à nossa visão. Olha só para você ver. Devido à nossa visão ser muito circunscrita. Devido à nossa visão ser muito pobre. Nós, devido à nossa ignorância evolutiva, nós apenas enxergamos a desgraça física, mas condições de enxergar ali, naquela guerra onde milhões morrem, visão espiritual da programação divina, nós não temos. Para julgar, prestamos. Mas uma visão mais ampla, de acordo com a justiça divina, nós não temos. Por isso nós julgamos. Coitadinho das crianças, estão morrendo quando as bombas caem, matam todo mundo. Não é? O que a classe civil tem a ver com a ignorância dos governantes desses países que entram em guerra? Olha, gente, eu posso dizer para você com todo carinho, com todo amor que eu tenho por essas pessoas. Isso me comove também, porque são irmãos meus que lá se encontram desencarnando, mas é a lei de causa e efeito, de ação e reação. A nossa visão precária só nos levam a enxergar a morte física daqueles corpinhos de anjinhos, que de anjinho não tem nada. Ali são seres milenários, naqueles corpinhos de criancinha, de bebezinho, resgatando dívidas de milênios e milênios e de séculos passados, que pediram para passar por aquele processo. Deus não permite. Nosso Senhor Jesus Cristo não permite que ovelhas
sejam devoradas por lobos ferozes. E quando você vê uma ovelha sendo devorada por lobos ferozes, tenha isso em mente, de que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, permitiu que aquela ovelha fosse devorada por aqueles lobos vorazes, ferozes, porque Deus e Jesus sabiam que aquele indivíduo tinha condições de ser devorado pelos lobos vorazes, sem reclamar, com total resignação, aceitação, humildade. Sentimentos esses, comportamento esses, que nada mais, nada menos, para a posteridade, serve de consolo, serve de estímulos a que a humanidade continue na batalha, não desanimando. Então Deus só permite, Jesus só permite ovelhas ser devoradas aqui na terra por lobos vorazes, aqueles seres que Deus e que Jesus sabe que aguenta passar pelas tormentas. Porque aqueles seres que não aguentam, Deus e Jesus não permite que esses seres passem por essas tormentas. Então, se nós tivéssemos conhecimento dos desígnios de Deus, se nós tivéssemos conhecimento da programação reencarnatória de todos os seres que se encontram em meio às intempéries aqui na Terra, mentalmente agiríamos diferente, conforme nós agimos. Em vez de nós acusarmos presidentes, justiça da terra, governadores, nações, estão morrendo santo aqui, santo ali. Se nós tivéssemos conhecimento, deixaríamos de maldizer e passaríamos a partir de então a rogar a Deus e a Jesus que todos aqueles nossos irmãos possam aguentar com resignação, com paciência, com humildade, porque todo aquele que tem conhecimento dos desígnios de Deus, ele sabe que nada acontece por acaso e que todos nós nos encontramos inseridos no local, nem mais nem menos, com aqueles que nós merecemos, passando, enfrentando o que nós mesmo plantamos, hoje estamos colhendo. Então, simbolicamente, com todo o respeito que merecem todas as pessoas, não existe na Terra
ninguém passando por desgraça, perdão do termo. Não existe ninguém passando por desgraça. Não existe ninguém na terra sofrendo. Você pode me dizer assim, mas ficou pirado mesmo, né? Eu não me importo com o que as pessoas pensem. Apenas temos que dizer que tudo que nós enfrentamos no mundo de provas e expiações, de causa e efeito, são reflexos das vidas passadas que tivemos aqui neste orbe ou em outros orbes. E justamente por termos, de uma certa forma, tentado burlar os desígnios de Deus a nosso favor, que infringimos os desígnios de Deus e na condição de infratores aqui nos encontramos, sofrendo na pele aquilo que nós semeamos. Se eu semeei gasolina, meu corpo está queimando, porque eu semeei gasolina, álcool e por aí em diante. Eu semeei discórdia, estou recebendo discórdia. Vamos para o próximo vídeo.